27 anos, bênção, né, irmãos? Eu sei que alguns são bem novinhos, né? Fala assim, mas eu não fiz parte de tudo isso. Você está fazendo parte daqui para frente, né? Mas parabéns, amém? Parabéns. Eu acho que quando nós olhamos para trás, nós temos muitos e muitos motivos para agradecer, mas também o nosso olhar não é para trás agora. Nosso olhar, sempre é bom a gente olhar para trás para buscar uma referência, se ajustar, rever algumas coisas, mas quando nós olhamos para frente, é momento de desafios, né? A gente olha para frente, a gente vê grandes desafios para nós, e isso é maravilhoso. É bom, né? Desafio gera entusiasmo, não é? Gera, nós somos cristãos, né, irmãos? Né? O Senhor é conosco, não é isso? Então, é muito gostoso, é desafiador, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, né, nessa noite, justamente sobre pessoas que encararam desafios gigantescos, né, talvez bem maior do que o seu, que o meu, e como eles lidaram com isso. Mas antes eu queria fazer um pedido de oração para vocês. Como vocês sabem, eu estou ausente aqui, porque eu estou lá em Divisa Nova, né? Assumi a igreja lá temporariamente, tendo que mudar muitas coisas, estruturar muitas coisas lá, então eu estou realmente para lá. E nós estamos com um projeto lá, são 100 crianças no futebol. São 100 crianças, portanto 100 famílias. Então, na verdade, esse projeto não são com 100 crianças, são crianças que estão no futebol, são 100, e mais os seus pais. E nós vamos ter agora no sábado uma festa de Natal para essas crianças do futebol. São crianças carentes ali da cidade. Então já conseguimos os presentes, já conseguimos um monte de patrocínio, esses brinquedos, está tudo certo, tudo preparado. Inclusive o nosso irmão William não está aqui, tá? Não? Então, o Homem de Ferro vai pregar o Evangelho. Você já imaginou isso? A criança não vai nem piscar, né? Um Homem de Ferro falando de Jesus. Então ele vai estar lá, vai pregar o Evangelho, e nós vamos lançar realmente a rede nesse sábado, uma palavra de salvação para aproximadamente aí 400, 500 pessoas. E eu gostaria que os irmãos orassem, porque a gente sabe como é que é, né? Então está tudo em ordem, tudo organizado, tudo preparado, mas precisamos cobrir tudo isso de oração, e eu peço que vocês orem. Se vocês quiserem aparecer por lá, dar uma espiada, pode acreditar que eu vou arrumar uma tarefinha para você também lá, tá? Vai ser bênção. Ai, Jesus. Oremos também por Moçambique. Moçambique está na possibilidade de uma guerra civil, né? Está na iminência de uma guerra civil, e nós temos 7 igrejas lá, né? Os irmãos precisam das nossas orações, amém? Glória a Deus. Alguns irmãos ficaram meio preocupados, falando assim: pastor, o senhor vai ficar o final de semana sem estar em Divisa Nova? Eu falei assim: vou, estou com saudade dos meus irmãos. E aí eles ficaram assim: mas o senhor volta na segunda-feira? Volto. Irmãos, então vamos lá. Hebreus capítulo 11, todos conhecem esse capítulo da carta aos Hebreus tão famoso, é ou não é? Hebreus capítulo 11, vamos fazer do versículo 13, senão tem muita coisa para ler aqui, né? 13 é um capítulo gostoso de ler, de pensar sobre, né? Glória a Deus. Acharam, irmãos? A partir do versículo 13.
Aqui antes, só para você, eu creio que você conhece, né? Ele vai falar de Abel, depois ele fala de Enoque, né? Enoque, aquele personagem, né, importantíssimo, e gera uma curiosidade enorme, como que um homem que andou sobre a terra, ele não viu a morte, ele foi levado à presença de Deus sem morrer. É curioso demais, não é? O profeta Elias também passou por isso, não foi? Ele não viu a morte, ele foi direto ao Senhor em vida, né? Aqui depois fala de Noé, vai falar de Abraão, né? Vai falar de Sara, né? São várias experiências, um relato, um resumo de alguns que eles chamaram heróis da fé, né? E no versículo 13 fala assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Falam como? Somos peregrinos, né? Eles estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Aleluia, glória a Deus, que palavra gostosa de ouvir, né? Então, irmãos, mas aí fica, eu acho que alguns conhecem um pouco da história de Enoque, alguns conhecem um pouco da história de Noé, né? Um homem que foi construir uma arca, né? Um barco, uma embarcação, num lugar que na verdade não tinha sentido algum isso, e gastou um tempo enorme para fazer isso, né? Todos nós conhecemos essa história. E como é que esse homem não desistiu? Por que ele não desistiu, né? Enoque, como que ele alcançou ser tão agradável aos olhos do Senhor que ele não viu a morte? Que nível é essa de vida que este homem teve para ser transladado por Deus? Eu fico impressionado. O que nos impulsiona, né, irmãos? Como hoje, você aqui, o que te impulsiona? Mas antes da gente ir mais a fundo nisso, é interessante até pensar por que na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, é uma carta destinada aos judeus convertidos. Por que ele escreve sobre fé? Porque naquela época, no momento da carta, alguns judeus que tinham se convertido, tinham entendido que Jesus era o Senhor e Salvador, então eles tinham saído do judaísmo, eles não estavam mais esperando o Messias, eles creram que Jesus era o Messias. O que aconteceu? Por causa do próprio judaísmo muito ativo naquela época, muitos estavam começando a voltar ao judaísmo, estavam abandonando o cristianismo. E por que então este capítulo? É importante, quando nós abrimos a palavra de Deus, você está lendo uma carta do capítulo 1 até o final, ou um evangelho do capítulo 1 até o final, ou talvez uns livros, né, antigos, proféticos e tal. É muito importante, quando você está lendo, você também pensar por que isso está relatado. Importante.
Porque tem muito a ver com a nossa vida, né, irmãos? Então, olha só como tem a ver. Porque, na verdade, a salvação, ela vem pela fé. Este capítulo estava lembrando as pessoas que aqueles que não conheceram a Jesus, que não existia ainda a vinda do Senhor sobre a terra, eles alcançaram a vitória pela fé naquilo que ainda haveria de vir, a promessa do Messias. Eles fizeram o que fizeram porque eles creram nas promessas que viria o Salvador. Então, por isso que fala que eles viam como de longe. Eles não viveram a manifestação do Cristo ressurreto, mas eles estavam crendo nesta promessa. E por crer nesta promessa, quando se crê, quando se acredita, se confia, então confia em quem? Em quem disse. E quem disse? O Senhor da glória. Então ele, não, eu creio e portanto eu alinho a minha vida segundo essas promessas. Por quê? Porque eu me identifico com isso. Estas palavras é a minha verdade, é a verdade da minha vida. Então tudo que para nós é verdadeiro, nós vivemos, é ou não é? Se você crê, você se alinha com aquilo. Então, esse capítulo é fundamental nessa carta, é fundamental, como para nós também, né, irmãos? Para nós também. Então, o que estava impulsionando essas pessoas relatadas no capítulo 11? As promessas. As promessas. Mas hoje eu não vou falar sobre essas promessas, né? É apenas uma entrada, porque eu fico admirado quando a gente vai ler as histórias de Noé. Meu Deus! Irmão, se você já imaginou, quem tem família grande aí? Pelo menos umas 5 pessoas, 6 pessoas. Tem? Então, olha só que interessante. Você já imaginou você entrar numa embarcação cheia de animais, tendo uma rotina diária para isso, e não é o seu funcionário que está lá, vai passar 1 ano com a sua família trancado numa embarcação. Eu acho engraçado, né? As pessoas, elas se cumprimentam, sorriem e tal, mas você conhece o verdadeiro cristão é dentro de casa, não é? Tem gente que acorda assim, mostrando os dentes, né? Às vezes eu cumprimento alguns, bom dia. Mas aí, se chega um irmãozinho lá, né? Chega um irmão em casa, ou qualquer coisa semelhante assim, pessoa que não é da família, aí estampa aquele sorriso. Que coisa boa, acorda com um semblante tão leve, né? Mas para dentro de casa é um pouco diferente. Então, essas pessoas relatadas no capítulo 11, como vai a sua vida também, eu creio que pode ter tido esses momentos de grande adversidade, coisas difíceis de lidar, né? E como que essas pessoas, elas não vacilaram, como que essas pessoas perseveraram, mas uma perseverança assim fora da curva, né? Como diz a turma, fora do normal, um negócio assim, um relato lindo, né? História maravilhosa, apesar de relatar também as adversidades, mostrando que a pessoa ia superando cada adversidade que surgia, cada dificuldade, perdas significativas na família, sentindo aquela dor, mas nunca deixando de estarem sempre na direção de Deus. É impactante isso, é valioso para nós. Por quê? Porque eles alcançaram vitórias, e todo mundo aqui quer vitória, é ou não é? Ninguém quer afundar nos seus problemas. Todos que quando encontram problemas querem sair dos seus problemas, querem superá-los, é ou não é? E quando a gente supera um problema, a gente fica mais forte, é ou não é? Glória a Deus por isso, né, irmãos?
Então, quem não quer, né? Quem não quer alcançar isso? Mas e hoje, irmãos? E para nós hoje? Para nós hoje, nós não estamos no Velho Testamento, irmãos. Nós estamos na era da graça. Nós estamos na era da graça. Isso significa o quê? Que a promessa do Messias, que no Velho Testamento havia apenas a promessa, ele já veio. O Messias veio. E o Messias já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Amém? Quer ver? João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Vamos lá. Acharam, irmãos? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, tendo provado o que? Jesus estava ali na cruz, já estava crucificado, estava assim, bem fadigado, inclusive, né? Pela própria posição que ele estava crucificado, todas as feridas e tudo mais. Aí uma pessoa, né, um soldado, coloca uma esponja, né, no vinagre e oferece a Jesus. E aí diz o texto: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aleluia! Não tem mais nada para ser feito, está consumado. Ei, está consumado. Ei, os heróis da fé não tinham isso, eles não tinham essa experiência, eles não tinham a presença de Deus neles constantemente. Por quê? Porque isso faz parte da era da graça. Eu e você, este prédio não é o lugar de habitação do Senhor, o lugar de habitação do Senhor sou eu, você. Ele não habita em prédio feito por mãos humanas mais, aleluia, ele habita em nós. Está entendendo isso, irmãos? Ele habita em nós. Então, ele que é a fonte da vida, e por isso nós podemos bater no peito com toda a segurança e dizer: eu estou selado para a eternidade. Ninguém pode mudar isso. Ninguém, em coisa alguma, pode mudar isso. Se houver morte hoje, eu sei para onde eu estou. Se for amanhã, eu sei também para onde eu vou. Por quê? Porque você fez algo, eu fiz algo. Não, eu não fiz nada. Ele fez, está consumado, está feito, e muito bem feito, e por isso está consumado, não tem nada mais para ser feito. Então, peraí, pastor, mas o que o senhor está querendo dizer, fazendo um paralelo com os heróis da fé? Eu estou dizendo, irmãos, que nada mudou do Velho Testamento até aqui. Nós às vezes estamos olhando para lugares errados, e nosso olhar é na eternidade. O texto diz que eles viveram o que viveram, alcançaram o que alcançaram, porque eles se viam como peregrinos. O que é isso? Aqui não tem nada meu mais, as minhas coisas não estão aqui, o que eu tenho é eterno, já está preparado, o Senhor fez, Ele disse, Ele está lá me esperando, né? Como é que vai ser isso? Sim, porque é um lugar onde Ele vai estar, amém, irmãos? Louvado seja Deus, nós vamos estar com Ele, amém? Não é um lugar que Ele fez para você e Ele está em outro lugar, não, graças a Deus não. A palavra de Deus diz que hoje nós vemos o Senhor, na carta aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo diz: olha, eu e você vemos o Senhor hoje como quem vê por espelho, meio embaçado, porque o nosso espelho hoje é maravilhoso, né? Hoje tem espelho bisotado até, né? Bisotê, né? Espelho bisotê, né? De cristal, é perfeita imagem, né? Tem uns espelhos que as mulheres abominam. Já viram aqueles espelhos de corpo inteiro? Espelho de corpo inteiro, irmão, se você vai pôr na sua casa, cuidado aonde você compra.
Porque tem uns espelhos que deformam. E quando deforma, você vai ter problema com a tua esposa. Agora, se ele deforma afinando ela, você é abençoado, né? Tudo bem. Mas, então o espelho naquela época era assim, o espelho era no metal polido, né? O espelho era metal polido. Por isso, quando Paulo fala que hoje nós vemos ele como quem vê pelo espelho, você entenda que é assim, você vê a ação de Deus, você percebe o mover de Deus, mas você não vê Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz que haverá o dia que nós veremos ele face a face. E não é uma olhadinha, irmão, aleluia. Não é uma olhadinha, não é uma espiadinha, não é só um flertezinho, não. Você vai ficar com ele ali, né? Glória a Deus por isso. Então, mas é importante a gente entender que está consumado toda a obra. Essa obra necessária, redentora, já foi feita, está consumado. E se você crê, você tem acesso. Se você crê, o que significa lá, quando ele morreu na cruz, irmãos? Eu gosto de falar demais disso. O véu do santuário se rasgou. O acesso está livre, irmão. Você não tem barreiras. Não existe barreiras. Não existe. Mas é importante nós entendermos isso, porque quando vem as adversidades, vem vários tipos de pensamento, vem pensamentos de derrota, vem pensamentos que talvez Deus não esteja contente com você, vem pensamentos que talvez você não esteja nem no caminho do Senhor, vem uma infinidade de pensamentos que Deus te abandonou. Irmãos, isso são pensamentos humanos regados pelo maligno, porque o que nós temos que crer, a nossa verdade, ela está escrita, amém, irmãos? Ela está escrita, e eles caminharam segundo as promessas que foram relatadas pelos profetas, alguns, né, no próprio livro de Pentateuco, nos livros de Pentateuco, né, que vocês conhecem, os 5 livros lá, creram em tudo aquilo. Então nós temos uma base de fé, irmãos. Não é a sua fé que você cria, que você bola na cabeça, não, essa é perigosíssima. A minha verdade está escrito, eu creio porque está escrito, eu creio porque Deus se revelou a mim através das Escrituras, a minha vida tem sido transformada, esse caminho é verdadeiro, esse relato aponta para a eternidade, eu estou alinhando a minha vida assim, e assim eu estou sendo transformado, e por isso eu tenho prazer em comunicar às pessoas que o nosso Cristo vive, Ele está vivo, não é, irmãos? Todos os dias é muito bom saber que não há horário, Ele é conosco. Porque quando você realmente lembra que Ele anda com você, inclusive você fica mais prudente para aquilo que você pensa em fazer, é ou não é? Quando a gente tem temor no nosso coração, a gente se afasta do pecado. Quando o temor começa a ir embora, o pecado vem. É proporcional, né? Então quem vive pecando para lá e para cá é porque ele não tem temor. Ele não tem temor, né? E quando a pessoa não tem temor, o que ela está se tornando? Uma pessoa orgulhosa. E o orgulho antecede a queda. Percebe? Né? Então, o acesso, eles não tinham este acesso que nós temos a Deus. Você está entendendo isso? Eles não tinham. Nós temos o Espírito Santo em nós. Eles recebiam visitações do Espírito de Deus, mas não permanecia neles. Mas nós não. Nós temos acesso. Então, irmão, aproveite isso, né? Glória a Deus.
Como é bom poder entrar na presença de Deus. A gente fala tanto isso, entrar na presença de Deus, mas precisa buscar isso, irmão. Se você não sabe o que é, precisa buscar isso. Deixa eu te contar um relato. Um casal, onde nós estamos lá, eu e a pastora Cris e os meninos lá em Divisa Nova. Esse casal era um casalzinho sofrido. Sabe quando aquele emprego mais pesado possível e a entrada a menor possível. Então trabalhavam, ganhavam pouco, vivia cansado, fadigado na igreja, tinha que trabalhar sábado, domingo direto, segunda a segunda, fazia uns bicos aqui, uns bicos ali, e estavam na igreja. Até que começamos a sentar e conversar. Eu falei: meu irmão, qual é o teu sonho? Aí ele: trabalhar menos, ganhar mais. Quem que será que não sonha isso, né, irmão? Eu falei: rapaz, eu conheço alguns que pensam assim. Aí ele: é mesmo, pastor? Eu falei: só que para você isso ainda não acontece, e para outros já está acontecendo. E ele ficou encabulado com isso. Aí acabou a conversa e tal, era numa conversa final de culto. Ligou para mim: pastor, por que comigo não? Aí eu falei: nós temos que sentar e conversar, meu irmão. E aí sentei e começamos a conversar, e foi falando da maravilhosa graça que nós cantamos hoje, né? Maravilhosa graça do Senhor, e que ele ouve, mas ele não crê para ele. Este é um ponto fundamental. E aí fomos conversando, e ele falou: então tá bom, pastor, então qualquer sonho que eu tiver eu posso meter as caras que é de Deus, e vamos que vai dar certo. Eu falei: não disse isso. Eu disse que você tem que ter uma vida com Deus, ao ponto de você apresentar teus sonhos a Ele, e descobrir se aquele sonho já está sendo gerado pelo Espírito de Deus em você, ou se aquele sonho é seu, mas Deus aprova. Se Deus aprovar, é um sonho de Deus para você também. Então, vai firme. E ele começou a querer saber como é que era isso direito, a esposa e tal. Então, eu fiquei muito feliz, irmãos, foi semana passada, porque eu sou muito contemplativo, sabe? E aí às vezes eu fico olhando, o pessoal chegando na igreja, e aí eu vi aquela família descendo num carrinho, todo bonitinho o carrinho. Sabe aquela pessoa que está com gosto do primeiro carro? Sabe como é que é? Não pode ter uma folhinha no para-brisa, aquele... né? Dia de chuva, vai todo mundo debaixo de chuva, mas o carrinho não pode molhar, né? Então ele descendo do carrinho e tal, e ele com todo cuidado, batendo na porta, e eu vendo aquilo, descendo ele, a esposa, as crianças, tudo arrumadinho, bonitinho. E eu falei assim: que bênção, né? E aí ele entrou tal, aí eu dei um abraço apertado nele. Ele até achou meio estranho. Ele falou assim: ô pastor, que abraço gostoso. Eu falei assim: rapaz, a sua vida é um testemunho para mim. Que testemunho? Que Deus cumpre as suas promessas, né? Aí ele falou assim: verdade, é verdade. Aí ele é radiante, vocês vão conhecer ele. Ele é radiante, tem um chamado para o ministério da palavra. Estávamos falando semana passada sobre isso. E ele falou assim: está ardendo no meu coração isso, pastor, já há algum tempo, mas eu não sabia o que era, né? Então hoje ele é um microempresário. Ele é um microempresário, por enquanto, né? Um microempresário. A esposa se formou em pedagogia, já está na prefeitura. Mas por quê, irmãos? Porque nós precisamos acreditar no que está escrito. Ler é uma coisa,
entender é outra, mas a hora que a gente acredita, porque é verdade, tem que ser a nossa verdade, amém, irmãos? Então guarde isso, está consumado, isso tem que estar dentro de você. O Senhor completou a obra, o Senhor Jesus completou toda a obra, não tem nada mais a ser feito. Ele não falhou em nada, ele não foi insuficiente em alguma área, perfeito foi esta obra, aleluia. Então, quando você vê ameaças malignas contra a tua vida, fala com vontade, está consumado. Quem é você para vir contra mim? Vocês estão entendendo, irmãos? Aí vem os irmãozinhos, ai pastor, ora por mim, porque não sei o que é a seta, não sei o que. Irmão, você é crente. Vá lá, é na sua casa, passa fogo na seara do filisteu. O que está acontecendo na sua casa? Que atrevimento é esse dentro da minha casa? Você tem que falar com vontade, que é isso? Você ficou louco? Porque ele é louco, né? Satanás é doido, é obstinado, ele é cego, ele sabe, olha que doideira, né? Ele sabe que está derrotado, mas ele insiste. Isso se chama obstinação, né? Então, mas aí o que você tem? Mas e por que então? Não é para você treinar, irmão, você tem que treinar da bicuda no capeta, você tem que treinar, é sério, irmãos, é sério. O que Jesus falou? Que ele veio para desfazer o quê? O quê? Ixi, não está lendo Bíblia. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, e depois ele delegou para nós a continuidade, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Então você tem que caprichar, bicuda mesmo. Agora tem gente que fica com medo. Ai pastor, tinha um sapo morto na porta da minha casa. Eu falei, irmão, foi o carro que passou em cima. Mas ele morreu com o olho aberto. Jesus. Irmão, se liberta disso. O amor lança fora todo. Você ama Jesus? Ele te ama? Então está tudo certo. Lança fora esse medo. Não tem lugar. Porque o medo é sinal de insegurança. Mas se você crê no amor de Deus por você, você não tem como ficar inseguro. Sabe por quê? Porque Ele cumpriu tudo o que precisava cumprir. Se você tem fé nele, está tudo certo. Se você anda com Ele, maravilha. Você está coberto, como diz o Salmo. Que Salmo que diz? Que o salmista diz que se escondia debaixo das asas do Senhor. Quem é? Que Salmo? 91. Quem que falou isso aí? Esse salmo de quem que é? Você sabe que tem Asaf também que escreveu os salmos, né? Então cuidado com o que você fala, né? Quem que escreveu o Salmo 91? Pastor, agora você me pegou. Foi Davi. Diz os historiadores que Davi, que o único rei, olha que mistério, quem entrasse na sala, no chamado Santo dos Santos, se não fosse um sacerdote, o sumo sacerdote, ele morria na hora. Davi era rei, e ele entrava e chegava até a arca, foi o único que Deus permitiu. E sabe que os historiadores falam que o sol entrava no cair da tarde, ali no lugar que Davi preparou de adoração ao Senhor, e diz que Davi, ele ficava ali no final da tarde, descansando um pouco na presença de Deus, portanto na arca da aliança, os anjos, né, tinha aqueles querubins na parte do propiciatório da arca, né? E quando o sol entrava, pegava ali na tampa da arca e fazia uma sombra. E por isso o salmista diz que ele descansava debaixo da sombra do Onipotente.
Estão entendendo? Pastor, isso é bíblico? Pastor, isso é heresia? Não. Mas, irmãos, então, existem muitas promessas de Deus. Então eu estou caminhando para o final, mas dizendo o seguinte, irmãos: quando você entende o que é isso, está consumado, se você passar a acreditar nisso, você vai receber uma carga de verdade, que vai alimentar a sua fé. Irmãos, estamos precisando exercitar a nossa fé. Você tem muita palavra, você tem palavra o tempo todo nessa igreja, é ou não é? Dá uma glória a Deus aí, vai. Boa palavra, você tem palavra, você tem acesso à Bíblia, você tem acesso a sei lá, eu por baixo eu conheço umas 5 versões da Bíblia, 5. Se você quiser ser mais estudioso ainda, tem agora as Bíblias digitais, que versículo por versículo você pode ler no grego e no hebraico, você vai no original, tudo isso a gente tem, mas isso não tem mudado a realidade da igreja, no sentido de ser uma igreja poderosa em testemunho, poderosa em fé, poderosa em realizações, porque quando nós fazemos grandes realizações, não é por orgulho, irmãos, mas é pelo poder de Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo precisa ouvir do Senhor. Acabei de falar de Moçambique, os nossos irmãos estão sofrendo, estão tomando tiro da polícia da cidade, que era para guardar a vida deles, não, eles estão metralhando as pessoas das cidades. Então o que vai mudar isso? Não adianta, irmãos, você apenas ficar orando. Desculpe falar dessa maneira, que talvez você fique assim, mas peraí, pastor, não acredita na oração? Eu acredito, irmão, mas muitas vezes a oração, quando nós oramos, Senhor, levante pessoas para alcançar o Jardim São Carlos para o Senhor, levante pessoas para alcançar esse bairro onde as crianças, meninas de 9 anos estão na prostituição, estão sendo drogadas para serem prostituídas, e nós chegamos aqui e está tudo bem, Senhor, mas isso precisa mudar no meu coração, isso precisa mudar no seu. Eu não tenho que falar que é o outro que tem que fazer, porque esta igreja está neste bairro, e esta igreja é chamada Luzeiro do Senhor. Então nós somos luz, mas não é a luz que a iluminação que o pastor falou que está melhorando ali, né? Não é isso. Eu e você somos chamados de tochas vivas. Entende isso? Aonde eu entrar, trevas saem. Entendeu? Aonde eu piso, essas convicções, porque está tudo consumado. Então as promessas são minhas, o testamento pode ser aberto, todos os direitos, tudo aquilo que Deus tem para mim, que está no testamento, é meu, é seu, porque o testador morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu, e a lei diz que o testamento só pode ser aberto quando o testador morre. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, aleluia. E agora eu vou curtir tudo que eu tenho direito sozinho? Não, com ele, é com ele. Estão entendendo, irmãos? Então, você tem vontade, eu sei, você lê assim, meu Deus, que coisa tremenda, como eu queria. Para de falar esse ia. Eu quero e eu vou. Estão entendendo, irmãos? Eu quero, eu vou. Irmãos, hoje, domingo, né? Hoje, domingo, eu estava almoçando com um casal. Ele está aí, o casal? Deixa eu ver se é que está, não. Está lá, Jesus. Está assim, né? Está meio assim. A coisa mais gostosa é ver o ministério brotar na vida de vocês.
É a coisa mais gostosa para um pastor viver, é ver o ministério de Deus brotando na vida de vocês. Começa cheio de dúvidas, começa cheio de medos. Eu passei por isso. Pastora Cris passou por isso, né? Vamos, não vamos? É, não é? Ah, meu Deus. Ai, ai. Será que agora? E essas coisas assim. E a gente estava num almoço tão gostoso, irmãos. Ei, que almoço bom, né? E falando das coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida. E eu perguntando para eles se chegou o tempo deles deixarem o ministério que Deus confiou a eles começar a brotar, né? E eu creio que esse ano 2025 nós teremos o início de uma obra lá em São Lourenço, né? Eu creio, né? Então, irmãos, mas ouça bem, compartilhei com eles hoje. Irmãos, a nossa igreja em Montes Claros era apenas um projeto. Era um projeto de criar um campo, uma igreja com a visão missionária para expandir no norte de Minas. Eu não tinha essa pessoa. Uma pessoa assim crente, uma pessoa corajosa, uma pessoa que assim botou obstáculo na frente, ele vai igual um trator, né? Arrancando tudo pela frente, vai que vai. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho essa pessoa, porque aquela região precisa disso. É uma área muito sofrida ali. Aí o que me aparece, irmãos? O que me aparece? Me aparece uma pessoa, um senhor, com a sua senhora, numa sala, em Montes Claros, que não parava de falar. Você já viu uma pessoa falar 4 horas? 4 horas. Só que, nesse processo de 4 horas, tínhamos aproximadamente, acho que umas 8, né, pastora? Era boa nos números. Umas 8, 10 pessoas? 8, né? Tá, por aí. Só não me corrige, não. Então, por volta aí de 8 pessoas, e ele tá falando, sentadinho, segurando uma bengalinha entre as pernas assim, sabe? E falando. Foi passando, depois de 1 hora, ou 2 mais ou menos, eu olho para o lado, um pastor em lágrimas, chorava. Eu, ué, o que é isso? E ele falando, aí eu levei um casal daqui, de Divisa Nova para lá, aí eu olho para a esposa do irmão, ela em lágrimas. Eu, ué? Aí eu vejo o irmão é mais machão, né? Aí ele já estava com nó na garganta, que ele fica assim, né? E limpando a cadeira, para lá e para cá, se ajeitando para ninguém perceber que ele está quase chorando, né? E depois disso, com esse choro e tal, de repente, aquela sala começa a entrar uma atmosfera sobrenatural, um negócio forte, intenso. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram isso, quando você vai orar, que você põe a cara no pó, e você começa, já fez isso, se não fez, faz que é bom demais. Começa a gritar o nome de Jesus, como se Jesus estivesse longe, grita, 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 grita. Aquele lugar vai enchendo de uma presença de Deus, começa a gerar um temor dentro de nós, uma coisa forte. E aquela sala foi ficando inundada da presença de Deus. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tem algo aqui nessa tarde, nesse lugar e com este homem.
Mas era improvável, irmãos. Sabe por quê? Porque ele tem 85 anos e cego. E ele dizia: eu vou começar a ágape aqui. 85 anos, tchê, espirrou, já vai para a cama. Cego, vai evangelizar quem? De que jeito? Tudo parecia o contrário. Aí vem Deus, né? De uma voz muito suave. Honra Ele. Será isso, né? Aí vem de novo. Honra Ele. 60 anos missionário na Europa. País de Gales, Inglaterra. Implantou não sei quantos trabalhos na América do Sul. Uma experiência vastíssima. Um trator na mão de Deus. 85 anos, abandonado dentro da igreja, não podia pregar mais, não abria nem culto, não fazia uma oração para dízimos e ofertas. A cadeira dele era fora do templo, ele ia para o templo e a cadeira dele ficava do lado de fora. Quando ele contou isso, aí foi Deus mesmo que falou, porque Deus falou: honra ele, honra este homem. Aí eu ouvi, amém, irmão. O irmão é uma pérola do Senhor, e para mim é um privilégio ter o irmão conosco. Vamos começar essa obra. Irmão, tem um mês, tem 8 pessoas no lugar, ele já alugou o prédio, quer dizer, já encontrou prédio, já pintou prédio. Rapaz, eu que queria ter esses 85. Ele tem 85 anos, ele tem uma esposa de 45, tem uma filha de 13 anos. Você tenta acompanhar, né? Agora ouça, o que é isso? É Bíblia. O que a palavra de Deus diz? Que a Bíblia fala o seguinte: que um dos sinais de Deus é o chegar na idade avançada com vigor. Este homem é a prova viva dessa palavra. E o que ele está fazendo? Irmãos, foi trocar o piso do salão, porque era um lixo o piso. O homem deu o material. Quando ele falou assim, eu só precisava da ajuda de algumas pessoas, apareceu uns 4 voluntários. Nós vamos fazer o piso. Aí o outro, não, mas eu quero fazer. Não, mas eu já vou fazer. Aí o outro, não, mas como é que faz? Não, você faz essa parte. O outro faz, não dá certo. 2 fazer o piso. Aí um foi raspar a parede, o outro foi fazer não sei o quê. Eu sei que colocaram a igreja toda em ordem lá. Ela já está acontecendo. Faz um mês. E se você quiser estar comigo, janeiro, nós vamos fazer a inauguração oficial da Igreja Batista Ágape em Montes Claros. Mas o que é isso? O tempo inteiro este homem fala. Quando eu falo assim, mas irmão, isso aqui e tal, eu dou uma questionada dele, ele fala assim, pastor, é só ver o que está escrito. Se está escrito, pastor, vamos em frente. O Senhor é conosco. Estão entendendo isso, irmãos? Então, ele é a demonstração viva de vitórias e vitórias, 60 anos em missões. Este homem plantou várias igrejas. Este homem, só na Europa, ele ficou 30 anos. E sabe o que ele faz? Tudo que tem no bolso dele, se sobrou, ele coloca na obra. Ele não pensa muito no amanhã, porque ele falou assim, pastor, o que Deus fez em mim e construiu em mim, faz com que as pessoas não me deixem sem nada. Quando as pessoas veem que algo falta para mim, eles vêm sem falar nada e acrescentam. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é maravilhoso, é a palavra
O homem é uma palavra viva ali, maravilhosa, né? Então, termino com isso. Você tem que ter um alvo na sua vida, meu irmão. Ouça isso. Esses heróis da fé, eles tinham um alvo. Você tem que ter um alvo na sua vida. Tem alvos a curto prazo, tem alvos a médio prazo e tem alvos a longo prazo. A vida de uma pessoa de sucesso tem que ter esses 3 alvos. Sempre alvos a curto prazo, porque isso desperta planejamento, né? Então você tem que planejar para alcançar. Então você tem que ter alvo em curto prazo, alvo médio prazo e alvo longo prazo. Você pensou nisso, então, aí você lembra o seu irmãozinho do lado, cuidado com o alvo que você escolhe. Pode falar para ele. Ele precisa ouvir isso, cuidado com o alvo que você escolhe. Então, quando a gente entende que o nosso alvo maior é a eternidade, é o alvo a longo prazo, tá certo isso, irmãos? Eu vou para a eternidade, mas hoje eu estou aqui. Então tem que ter alvos a curto prazo que vão determinar os meus passos em direção à eternidade. Tudo bem? Foi isso que os heróis da fé fizeram. Eles olhavam a cidade celestial, eternidade, mas eles nem estavam vivendo com Jesus, não sabiam nada de Jesus a não ser os relatos das promessas que o Messias viria, mas eles creram nisso, e como eles creram nisso, eles viviam como o que? Peregrinos sobre a terra. Isso já é o que? Já está se formatando, entrando na forma da palavra de Deus, das promessas de Deus, e se alinhando com o futuro, eternidade. Mas aí, Deus confiou coisas a eles. Deus tem confiado coisas a você, meu irmão. Não vem com essa de você falar assim, ah é? Não, é que você não está querendo saber, porque Deus confia coisas nas tuas mãos. Você é parte do corpo de Cristo, e como parte do corpo de Cristo você tem uma função. Então Deus confia coisas a você. Essas coisas te ajudam no quê? Nos alvos a curto e médio prazo. Então, na obra, a obra te ajuda a você se alinhar com o plano maior de Deus e não deixar você ser seduzido para a esquerda ou ser seduzido para a direita, porque tentar, vai tentar, mas o que você faz? Desce a bicuda nele, e mantém os olhos fixos no Senhor, amém? Eu creio nessa palavra do Evangelho, do capítulo 11 de Hebreus. Eu tenho procurado alinhar muito a minha vida nessas coisas, irmãos. Eu vou falar para você, é muito fruto que vem, e não é fruto para a glória do homem, porque quem está fazendo é Deus. Como é que você vai assumir a glória se é Ele que está fazendo? É ou não é? Que testemunhos maravilhosos no nosso retiro de casais. Estou acabando, irmão, nem sei que horas são. É isso que dá. O pastor me convida pouco para vir aqui, aí quando eu pego o microfone não tem jeito, irmão. Eu quero falar com vocês. Então, está acabando aí, né? E aí, irmãos, todo o esforço desse retiro de casais foi enorme, irmãos, para acontecer neste ano. Um monte de contratempos, porque é aquela coisa, o capeta ele é obstinado, a gente sabe disso, mas aí de vez em quando vai para o banheiro, vai tomar um banho no chuveiro e começa a rir sozinho, né? Ainda bem que não tem nenhuma câmera, né? Senão fala assim, pô, enlouqueceu, né? Começa a rir e fica dando bicuda lá, sai para lá, rapaz, né? E aí, pá, aqueles testemunhos maravilhosos lá no retiro de casais. Aí aquilo lá é bálsamo, que fala assim, olha como vale a pena, não desista, né? Então é isso aí. Mas entrem nesse novo ano, né? O 28º ano da igreja, né? Entrem com esse entendimento, nós precisamos
ouvir a palavra, mas ponha em prática, para você ver a proporção da sua fé, como ela está. Aí você vai ver que vem medo, vem várias coisas, mas isso te projeta para frente, não para trás. Te projeta para frente. Vamos em frente, vamos fortalecer a nossa fé, né? E aí o que a gente faz? Está fraco, irmão? Está fraco, anda com quem tem fé. Sabia? Essa receitinha é mais fácil. Eu tenho dificuldade de orar, anda com quem ora. Está ruim da fé, anda com quem tem fé. Eu queria tanto falar em línguas, anda com quem fala. Não é porque isso pega, é contagioso. Não, contagioso é doença, irmão, né? Mas aquilo vai te incomodar tanto que daqui a pouco você dá uma rajada de língua estranha. Eu queria ter interpretação de línguas. Quando começar a acontecer dentro da igreja, sai do seu lugar. Eu não sei, irmão, vocês são muito formais. Sai do seu lugar e gruda em quem está tendo interpretação. Vê como é que é. Aí acabou. Como é que é? Como é que você... Lá em divisa assim, né? Como é que é isso? Como é que é? Vem assim? Deus fala? Como é que é o negócio? O senhor vê escrito na frente? Mas é gostoso ver essa curiosidade, né? Que às vezes como uma curiosidade de uma criança, mas daqui a pouco aquele irmão está lá operando nos dons espirituais, coisa linda, né? O mais tradicional da igreja hoje está tendo sonhos de revelação. Lá, um presbiteriano assim, bem serião. Ei, pastor, estou tendo um sonho meio atrapalhado. Fala, irmão. Não, pastor, não vou contar não. Por quê? Porque eu estou achando estranho. Eu estou sonhando e o negócio está acontecendo. Aí eu comecei a rir, né? E o que você acha, irmão? Você está possuído? Aí ele, não, porque presbiteriano é firme na palavra. Ele falou, sai para lá, pastor, que possuído? Eu sou de Deus. Eu falei, aí, irmão, então se não é o capeta, quem que é? Será? Eu falei, o Espírito de Deus te pegou, né? Aí ele, eu falei, rapaz, você está tendo sonho de revelação. Ele, que bênção. E agora está contando para todo mundo. Vamos orar, irmãos? Amém? É bênção, irmãos. Está consumado, irmãos, está consumado. Descanse nessa verdade, não tenha medo, o Senhor não está te enganando, a história não está te enganando, é verdade, já está consumado. E se você é do Senhor, você é do Senhor de verdade, você é do Senhor de verdade. Não tenha dúvidas, não fique deixando essas variações fazer com que você parta para as coisas do mundo em vez de abraçar as coisas de Deus. Confie. Quem confia espera com paciência no Senhor. Vamos orar? Pode, pastor? Sim, pode? Eu queria fazer o seguinte. Vocês querem oração assim relâmpago ou vocês querem orar para o Senhor mesmo? Porque a gente pode fazer igual os hebreus, né? Faz aquela oração rápida assim para dizer que cumpriu a regra, ou a gente... O meu filho já está lá, ó, tá doidinho. Acaba logo, pai. Acaba para a gente comer um lanche. Quem concorda com isso, levanta a mão. Amém. Irmãos, os irmãos, os músicos aqui que estão aí na unção do Senhor, vamos preparar essa atmosfera gostosa e vamos orar. Pastor, eu estou precisando exercitar mais a palavra do Senhor. Eu leio, mas agora eu tenho que dar passos das palavras que eu já conheço, que já estão guardadas dentro de mim. Eu preciso disso. Eu quero ter maior intimidade com o Senhor. Se você está nessa, vem aqui para frente. Eu quero orar com você.
Nós precisamos estar juntos, fé mútua, né, irmãos? Precisamos estar juntos nisso. Irmãos, você é um instrumento nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que pastora Érica, pastor Anderson, querem ver vocês atuantes mesmo na obra. E não é pela tarefa em si, mas por verem vocês rompendo em fé e vivendo coisas maravilhosas que vocês amam ler ali na palavra, mas não conseguem ver através de vocês, mas que isso mude em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, e louvado seja, por isso que é bom este lugar. Deus é conosco, aleluia, 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 aleluia. Rabashuia Kalabanai. Espírito Santo de Deus, tu guiante canta labaxés. Aleluia, aleluia. Começa aí a falar com Deus. Fala: Senhor, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu não sou perfeito, mas eu sou teu filho. Vai falando para Ele. Deixa esse negócio entrar dentro de você, porque às vezes você fica se julgando. Senhor, eu sou teu filho. Eu não sou perfeito, Deus, mas eu sou teu filho. Senhor, eu não sou perfeito, mas vou ser aperfeiçoado dia após dia, porque isso não depende de mim. Isso é uma promessa do Senhor. O Senhor diz apenas que eu devo estar na tua presença, Pai, porque é na presença do Senhor que o Senhor age, porque o Senhor é aquele que não invade vidas. O Senhor não invade vidas, mas o Senhor espera alguém dizer sim para o Senhor. Sim, Deus, alguém acreditar que está consumado. Sim, Deus, que o Senhor vive para sempre, e o Senhor está conosco, sim, para fazer essa obra maravilhosa, de nos levarmos, Deus, neste caminho, a chegar até a estatura do varão perfeito. Deus, é uma caminhada, é uma jornada, mas Deus, não é com peso, não é com tristeza, não é jugo, é descobertas, são cheias de vitórias, são lutas, sim, Pai, lutas que estão dentro de lutar contra o nosso eu, mas Senhor é libertador, Senhor é cheio de descobertas. Aleluia. Sim, Deus, porque no meio de tudo isso, o Senhor mostra para o mundo que nós éramos, Senhor, pessoas que não tinham uma vida de grande valor, mas o Senhor pega a nossa vida e começa a fazer, Deus, algo tremendo. E o mais maravilhoso e grande de tudo isso é porque somos imperfeitos, mas o Senhor nos pega para fazer a obra que é santa, a obra do Senhor. E quando estamos nela, vamos sendo aperfeiçoados dia após dia, como diz a tua palavra, de glória em glória. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui à frente do teu altar dizendo: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não sei muito o que fazer. Senhor, eu não sei muito o que fazer, não tenho tanta maturidade, não tenho tanto conhecimento, mas a tua palavra diz que o teu Espírito está em mim, e a tua palavra diz que o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sonda a minha mente e o meu coração. Portanto, Pai, entra mesmo, sim, circula em toda a área, sonda cada pensamento, cada intenção do meu coração. E Deus, como disse Davi, eu digo nesta noite: Senhor, se há algum caminho mau, muda, Senhor, Espírito de Deus, o Senhor tem, Senhor, todo o direito de fazer isso. Eu pertenço ao Senhor, estou nas tuas mãos, Senhor. Cada uma aqui, Pai, cada um aqui, o Senhor sabe, Deus, das nossas lutas, o Senhor sabe dos nossos anseios, mas também, Pai, o Senhor diz na tua palavra que nós devemos confiar em Ti. Confia em mim, confia em mim, confia em mim. Deus, pega-nos pelas mãos, Senhor, mas para isso nós temos que deixar, e nesta noite nós dizemos: Senhor, nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti. Porque, Senhor, os heróis da fé não são pessoas diferentes de nós, são seres humanos, viveram sobre a terra numa época, mas a diferença é que
porque eles creram o suficiente para que as circunstâncias não dominassem mais, mas a tua palavra dominou mente e coração deles. As promessas invadiram e dominaram a mente e o coração deles, de uma maneira suave, de uma maneira gostosa, construindo pensamentos, valores e princípios firmes, porque o que vem do Senhor é firme, Pai. Aleluia! E o Senhor foi estabelecendo isso na vida deles. Pessoas fracas, pessoas duvidosas, pessoas de pensamentos duplos, sim, Pai, foram sendo transformados, se tornaram homens e mulheres fortes nas tuas mãos, que mudaram, foram influentes na sua geração, Pai. Aleluia. E eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que essa verdade do estar consumado venha sobre cada um de nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós não vamos ceder às paixões desse mundo, porque as tuas verdades, ou melhor, a sua verdade, ela é a nossa verdade, Senhor. Não tem outro caminho, porque o Senhor é o caminho. Não tem outra forma de caminhar a não ser na direção do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Teika lama surianamanás. Eisheberi cantaralabanás. Heirabashuri cantaralabanás. Em nome de Jesus, 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 de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, rai kalama shalabararama kalamanai, eitere canta lama shuriana lamanas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jefferson, libera, pede para esses dois virem aqui. Deixa eu arrumar, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui, irmãos. Olha para mim. Quando chegar o medo, né? Que Deus, assim, o tempo que eu estou orando aqui, Deus mostrou muitas pessoas com medo de se lançar, medo de fazer errado, medo de não fazer na proporção certa, medo de frustrar a si mesmo, frustrar pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele pega a nossa vida e você tem que estar nessa disposição como um barro. Você não tem que se apresentar para Deus pronto, você tem que se apresentar a Deus. O barro, ele chega sem forma, mas é o material para fazer o vaso. Então tem que ter o material. Então, eis-me aqui, Senhor. Não sei por onde começa, não sei como é que é, mas eu me disponho nas tuas mãos. E aí é deixar Deus mexer, deixar Deus trabalhar. Estão entendendo isso? Né? Então, muitas vezes o medo é a situação que nós aprendemos neste mundo. O que é? É pela minha força,
é pelo meu conhecimento, é pelos meus talentos, é pelas minhas capacidades. Se fosse dessa forma, se a obra que o Senhor está confiando nas tuas mãos, Ele deseja que seja feito tudo nas nossas capacidades, desculpa, Deus teria que dividir a glória, concorda? Ué, peraí, fui eu quem fiz, foi o meu intelecto, foi a minha força, foi a minha capacidade, foi o meu empenho, né? Tudo isso envolve parte sua, mas você tem que entender que Deus, Ele quer te levar a um outro nível de vida, e esse outro nível de vida é você descobrir que a obra do Espírito Santo na sua vida, quando você fica na dependência dEle, as capacidades mudam, o intelecto muda, existe algo que vem chamado sabedoria de Deus, o discernimento, que não é por esses olhos, que não é só pela experiência de vida, que isso traz discernimento sim, mas tem coisas que estão escondidas aos olhos dos homens, mas se você anda com Deus, não fica escondido para você, porque Deus não deixa você ser envergonhado. Estão entendendo? Porque você se dispôs. Então é outra dimensão. Agora você imagina, você que tem capacidades, ser regado pelo Senhor, trabalhado nisso tudo. Irmãos, então quando você perceber que você está com medo, é porque você está firmando somente na sua capacidade. Quando você perceber isso, você, opa, espera aí, Senhor, porque senão eu estou duvidando de Deus. Deus faz, então vai. Ah, mas eu estou com medo. Mas Ele é com você, Ele vai te capacitar, não é assim? Então se você acredita nisso, você vai, mas se você não acredita, você fica ali. Então, irmãos, enfrente este ano com o entendimento que não é apenas guardar uma palavra em frente. Você se sente fraco nisso, você precisa se alimentar de Deus, não tem outro caminho. Você precisa se alimentar da palavra, ter mais vida de oração, você precisa ter encontros com Deus, experiências com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Isso vai trazer coragem, força, segurança que você precisa, que eu preciso. Amém? Então tem várias pessoas aqui assim, e por isso alguns aqui ficam vacilantes. Deus falou assim: olha, tem gente que ora tá, ora não está. Tem gente que vem numa animação, depois some alguns dias, some algumas semanas, depois fica culpado, volta para a igreja. Irmão, o ano está passando e a pessoa fica para cima e para baixo. Termina isso hoje em nome de Jesus. A tua vida está em jogo. Está entendendo? Você não brinque com isso. Não é com Deus. Deus não te ameaça, mas Satanás, ele é astuto e ele é o destruidor. Não brinque com isso, porque ele é muito mais forte do que você imagina, mas ele não é nada diante de Deus. Se você está guardado e protegido pelo Senhor, glória a Deus. Mas se você está saindo para outros lados, Deus não anda aprovando quem vai para o lado contrário, né? Amém, irmãos? Então isso é uma palavra de incentivo. Abrace o Senhor, põe a sua fé em ação, não fica só de blá blá blá, não, vai fazer a obra. Amém? Amém, irmãos? Vamos terminar, irmãos? Levanta a sua mão para o alto aqui, ó. Todos nós precisamos do poder de Deus, amém? Então vamos terminar pedindo ao Senhor: Senhor, derrama o teu poder sobre a minha vida. Senhor, eu sou vaso nas tuas mãos. Fala aí, eu sou vaso, Senhor. Eu não sou vaso de desonra, eu sou vaso de honra nas mãos do Senhor, porque eu me voltei para Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero andar com Deus, eu quero alegrar o coração do meu Deus, eu quero alegrar o coração do meu Salvador. Sim, porque a Ele eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só Ele pôde fazer o que fez pela minha vida. O amor dEle é real por mim, o amor dEle é real por você, meu irmão.
Deixe isso te envolver. Deus não é homem para mentir. Ele não mente, Ele não engana ninguém. Então deixe isso entrar em você. Se lance nos braços do Senhor. Pai, em nome de Jesus, erguemos as nossas mãos para dizer: Pai, nós dependemos do Senhor. A tua palavra mesmo diz que sem o Senhor nada podemos fazer, mas ela também diz que se nós estivermos com o Senhor, podemos até saltar muralhas. Aleluia! Então não há, Senhor, o impossível para o Senhor, e quem anda com o Senhor, o impossível também se supera. Aleluia! Porque se é propósito do Senhor, nós venceremos. Te peço nesta noite, libera, Senhor, libera o teu poder sobre o teu povo, porque nós precisamos. Como vaso nas mãos do Senhor, Pai, parte dessa semana, vai derramando dia após dia. A tua palavra diz que aquele que tem sede será saciado. Portanto, Deus, vai fazendo assim, conforme a fé de cada um, conforme, Deus, a sede de cada um, vai acrescentando unção, poder, graça, multiforme graça. Age, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E aonde existe instabilidade, ela seja quebrada em nome de Jesus, e haja passos firmes com o Senhor, em nome de Jesus. Libera os dons espirituais da tua igreja, porque os dons são para edificação do teu corpo, mas os dons vêm do Senhor, não vêm do homem. Portanto, capacita-nos, Deus, em nome de Jesus. Capacita-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, meu irmão. Esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Este ano de 2025, se você crê, você vai ver a glória do Senhor na tua casa. Você vai ver a glória do Senhor na tua casa. Aquele que você tem orado, aquele que você tem clamado ao Senhor, nada tem acontecido. Deus tem ouvido as suas orações. Os anjos do Senhor recolhem as suas lágrimas. E este ano 2025, coisas novas, grandes e maravilhosas vão acontecer para aqueles que creem. Aleluia! E ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, e ao Senhor todo o louvor. Aleluia! Glória a Deus! Abraça aí o seu irmão, despede ele na graça, na paz do Senhor.